Você está fazendo tudo certo, comendo menos, treinando mais e a balança simplesmente travou. Esse é o que chamamos de efeito platô. Mas o que ninguém te conta é: platô não é falta de força de vontade, é o seu corpo se adaptando ao que você está fazendo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os mecanismos que causam o platô e um protocolo científico para você destravar esse platô de 7 a 21 dias. Então fica até o final desse vídeo e confere essas dicas que eu tenho para você. O que é o efeito platô? Nada mais é do que quando você está fazendo repetidamente a mesma coisa, você para de evoluir. Então se você está seguindo um treino, uma dieta específica por algumas semanas e você para de evoluir, você acaba de entrar no efeito platô. Isso acontece tanto com iniciantes como com avançados, principalmente depois que você passa por uma perda de peso muito grande. Você vai entender agora o porquê desse platô e principalmente como sair dele. No vídeo de hoje eu vou abordar com você nutrição, treino, NEAT, sono, estresse e suplementação. Mas primeiro de tudo vamos entender a raiz do problema. A verdade incomoda, mas ela é libertadora. O seu corpo tem uma única função: sobrevivência. E quando ele percebe que ele está há muito tempo em déficit, ele começa a economizar energia de forma automática. Isso tudo porque ele precisa se adaptar a fazer tudo com menos calorias. Ou seja, o seu corpo precisa se tornar mais eficiente e ele consegue. Então vamos entender os processos metabólicos que causam isso no seu corpo. Primeiro deles, adaptação metabólica. O seu gasto energético ao longo do tempo, ele começa a ser menor do que no início. Pensa assim, no começo, tudo que você fazia, você gastava muita energia no seu treino, no seu cardio, porque era uma atividade nova para o seu corpo. A partir do momento que você começa a treinar o seu corpo para isso, ele começa a ficar eficiente nessas atividades. Ou seja, aquele treino que você fazia que gastava 200, 300, 400 calorias, hoje ele gasta quase metade disso. Só que na conta a gente ainda acha que gasta a mesma coisa do início. Outro ponto principal, o NEAT. O que é o NEAT? São as atividades que a gente faz diariamente, porém que a gente não conta como exercício. Quando você está no início da sua caminhada para perda de peso, você costuma fazer tudo a pé. Você desce um ponto de ônibus antes, você vai e volta do mercado, às vezes aquele mercadinho perto de casa a pé. Conforme vai passando o tempo e você vai chegando próximo do seu objetivo, você vai ficando mais permissivo. Então muitas coisas que você fazia ao longo do seu dia, que você fazia pensando em gastar mais caloria, subir e descer a escada do seu prédio, você começa a fazer de elevador, você começa a pegar mais o carro, e tudo isso dentro de um contexto geral, entre dias e semanas, acaba diminuindo também o seu gasto calórico ao longo do dia. Outro ponto, retenção hídrica. No começo, as pessoas prestam muita atenção na quantidade de água que estão consumindo ao longo do dia. E conforme você vai ficando mais permissivo com relação a isso também, você vai bebendo, ingerindo menos água. E quando você faz isso, automaticamente você começa a reter um pouco mais de líquido também, o que não é nada bom para o seu corpo e nem para o seu metabolismo. Mais um aspecto, a eficiência do seu treino. Uma vez que você está fazendo o mesmo treino por 3, 4, 6 meses, o seu corpo se torna eficiente em fazer aquele treino. Então, se você não treina de uma forma com progressão de carga, ou você não troca o seu treino, o seu corpo começa a se adaptar muito fácil ao estímulo, seja de musculação, corrida, crossfit, seja ele qual for. Se você não tem uma progressão de carga no seu treino, a tendência é que seu corpo se adapte muito rápido a essas atividades. E por último, a fome e a saciedade. Quanto mais peso você perde, quanto mais gordura você perde, a tendência é que o corpo gaste menos calorias e dê uma sensação a mais de fome. Tudo isso por causa da desregulação hormonal que vai ocorrendo durante esse período. Ou seja, conforme você vai emagrecendo, as suas calorias diminuem e a sua vontade de comer
aumenta. Isso acaba deixando um espaço muito grande para aqueles snacks e lacunas ao longo do dia que fazem toda a diferença no resultado final e acaba se tornando o grande vilão nessa história. Então, o efeito platô não é o fim, ele só é um alerta do seu corpo falando que alguma coisa precisa ser alterada dentro do seu plano. Então aqui um diagnóstico básico e real que você precisa fazer no começo da sua semana para você aferir se você está de fato nesse efeito platô. Na segunda-feira de manhã em jejum, você se pesa e no domingo de manhã você também se pesa. Isso, obviamente, seguindo a sua semana completa de treino e a sua dieta certinho. Se você fizer o comparativo desses 7 dias e o seu peso continuar igual, alguma coisa está errada. Outro ponto bem interessante de você avaliar quantos passos você está dando ao longo do dia. É muito fácil você fazer isso através de smartwatch ou algum tipo de aplicativo no seu celular. Você pode instalar esse aplicativo e deixar ele rolando ao longo do dia e no final dos 7 dias você vai ver quais dias você está se movimentando mais ou menos e ver se você caiu muito com relação ao começo do seu plano. E o mais difícil de tudo, fazer aquela autoavaliação sincera. Será que você está aderindo à sua dieta como no começo do plano? Será que você não está fazendo um lanchinho a mais ao longo do dia? Será que você não vem beliscando alguma coisa no período da manhã ou no período da tarde? Isso é fundamental você avaliar, porque nada disso vai adiantar se você não está seguindo 100% o seu plano. Só vale a pena você alterar algum tipo de coisa se você está realmente fazendo o seu 100% e dentro disso você está estagnado. Agora, se você fizer uma autocrítica, uma análise, e dentro dessa análise você perceber que você está estagnado sim, mas que você vem pecando na dieta ou vem falhando nos seus treinos, é só você corrigir isso que com certeza você vai eliminar esse efeito platô de uma vez por todas da sua rotina. Tá, Gabriel, e caso eu esteja realmente no meu efeito platô, dando o meu 100%, o que eu preciso fazer? Vamos lá para uma lista rápida aqui, para você conseguir sair desse platô e voltar a ter resultado de novo. Número 1, microajuste dentro da sua dieta. Então você vai fazer uma redução bem pequena dentro da sua dieta, ali de 150 a 250 calorias. O que representa isso? 50 gramas a menos de carboidrato em alguma refeição, por exemplo. Se você está consumindo 2 refeições de 100 gramas de arroz, por exemplo, você pode consumir 75 em uma, 75 na outra. Esse pequeno corte durante todos os dias da semana já vai surtir um efeito positivo dentro da sua dieta. Segunda opção, dá um diet break na sua semana. O que isso quer dizer? Você vai tirar de 1 a 2 dias para comer quase que o dobro das calorias que você está fazendo. Isso vai gerar um choque no seu corpo. Então, quando você dá esse choque no seu corpo, o seu corpo entende que você precisa se readaptar a um novo tipo de dieta. Isso não é suficiente para fazer você engordar, mas é o suficiente para o seu corpo ter um choque para voltar a ter uma eficiência melhor dentro do seu planejamento dietético. Terceiro ponto, fazer um ajuste no seu treino. Se você está treinando a mesma coisa há muito tempo, para. Troca os exercícios, troca os dias que você vai treinar, adiciona a carga, diminui as repetições, que eu tenho certeza que mudando o estilo do seu treino, você vai conseguir dar um estímulo novo para o seu corpo e fazer com que o seu corpo tente se readaptar novamente a um tipo de treino diferente. Isso vai fazer total diferença para você conseguir sair desse efeito platô. Uma sugestão para você fazer isso é você dividir o seu treino em 3 camadas. Uma semana você faz um treino de força, na outra semana você faz um treino de resistência e na outra semana você faz um treino convencional. Fazendo dessa forma, você não vai deixar o seu corpo se acostumar a um único tipo de estímulo. E dessa forma, você vai conseguir gastar mais calorias fazendo a mesma coisa, porém de forma diferente. Mais um ponto, sono e estresse. Então no período da noite, comece a se atentar um pouquinho mais na qualidade do seu sono. Por volta de 8, 8 e meia da noite, para de ter contato com telas, reduz o estímulo à exposição a ambiente muito agitado no período da noite,
O sono desregulado vai aumentar a sua sensação de fome e vai diminuir a sua energia ao longo do dia. Isso vai fazer o seu metabolismo diminuir bastante também. E por fim, a suplementação. Utilize suplementos que podem te ajudar a destravar esse platô. Dentre eles, creatina para te dar mais energia e força para você fazer o seu treino de musculação, cafeína para você poder ter um estímulo um pouco melhor e aumentar, acelerar a frequência cardíaca e melhorar a sua resposta no seu cardio, aumentando o seu metabolismo e queimando mais calorias. E aumente também o consumo de fibras, isso vai ajudar a você a ter mais saciedade ao longo do dia e não cometer aqueles pequenos deslizes comendo coisas que não estão dentro do seu planejamento. Então lembre-se, platô não é fracasso, é apenas o seu corpo te dando um sinal de que ele já se adaptou ao que você está fazendo e você precisa mudar a sua estratégia. Se você precisar de ajuda para sair do seu platô, é só clicar aqui no link da bio, tem ali o contato da minha consultoria, eu tenho certeza que eu vou conseguir analisar todo o contexto do seu planejamento e conseguir te dar um direcionamento muito melhor e mais assertivo para você chegar no seu objetivo. Agora me conta, depois de saber tudo isso, você está no efeito platô? Há quanto tempo você está com o mesmo peso e não consegue mudar? Me fala aqui nos comentários. E não deixa de se inscrever aqui no canal, porque igual a esse vídeo você não vai ver em nenhum outro lugar de forma gratuita. Aqui você vai encontrar toda a informação e se você quiser fazer parte de um grupo de pessoas que também estão fugindo do efeito platô e estão conquistando efeito de verdade, tem o link aqui do meu grupo do WhatsApp. É um grupo totalmente gratuito e lá todo mundo está compartilhando as suas histórias, as suas experiências e tenho certeza que a gente pode ajudar você também. E se você quiser treinar na estica, camisas da Moura, mouradin.com.br. Lá você vai encontrar uma linha de roupas totalmente old school e que valorizam muito o seu shape. Se você estiver precisando de suplementação, no site da Canibal você consegue o meu cupom de desconto, PLATA35, lá você vai ter 35% de desconto em toda a linha de suplemento. Então não deixe de conferir os descontos, não deixe de curtir esse vídeo, é muito importante para o canal crescer. Se inscreve aqui no canal, vejo você no próximo vídeo, um abraço!